que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja com você agora, com cada um de nós. Amém? Hoje eu quero falar a respeito da verdade que encontramos no Salmo 107, no versículo 6 do Salmo 107, onde ele diz assim: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. No Salmo 107, versículo 6. E agora eu vou fazer a leitura no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 4, versículo 43 em diante. A cura do filho de um oficial do rei. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, que os galileus foram até Jerusalém, e lá eles viram os sinais que Jesus estava fazendo, os milagres de Jesus. Todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Não era uma doencinha simples. Ele já sabia que o filho dele estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus chamou a atenção que eles estavam ali porque já viram em Jerusalém, quando Jesus estava lá. Foi que eles perceberam os sinais de Jesus, aí eles creram. Aí ele disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Aqui ele apelou agora. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando Jesus disse vá e o seu filho vai viver, ele pegou aquilo, ele creu, ele confiou. Aí ele descansou, ele foi mesmo. Ele parou de pedir a Deus. Porque muitas vezes nós pedimos uma coisa a Deus e sentimos no nosso espírito que Deus, ele ouviu a nossa oração e ele vai atender. E ali é para você descansar. Quando você fizer uma oração e você sentir de Deus que ele te ouviu e que vai te atender, descanse. Faça como este homem. Ele parou de pedir a Deus. Ele parou de pedir a Jesus. Ele estava pedindo ao Filho de Deus. Ele parou de pedir a Jesus. E ele foi. Ele voltou mesmo para casa. Começou sua viagem de volta para casa, porque foi uma viagem
de Cafarnaum para Galiléia. Ele viajou ali. E aí ele voltou da viagem. Ele foi para Cafarnaum. Ele foi ver o seu filho curado. Porque ele pediu e Jesus Cristo disse: vá, o seu filho vai viver. Façamos assim, porque na hora que você recebe de Deus a promessa, que você já sabe que Deus ouviu a sua oração. Às vezes Deus até já usou um vaso e disse: olha, o Senhor, Ele ouviu quando você orava pelo seu filho. E Ele vai te dar netos. Foi assim um dia. Eu não estava pedindo a ninguém, eu estava pedindo ao Senhor. Eu estava lá no meu quarto, pedindo ao Senhor, pela felicidade do meu filho, para que Deus constituísse uma família para o meu filho. Porque eu não quero morrer e deixar os meus filhos sem terem alguém. E aí, a minha preocupação, porque eu preocupada, meu filho em outro país, e meu filho, quem vai cuidar do meu filho? E depois na velhice dele, né? Quem vai cuidar? Porque eu sei que Deus proverá. Eu sei que se não fosse com o filho, Deus ia providenciar alguém para abençoar o meu filho, para cuidar dele, para ser uma mãe, ou para ser tipo uma companheira, uma esposa, que às vezes, mesmo que, mas Deus, ele não ia deixar só. E depois, alguém que ia cuidar dele na velhice, eu não tenho dúvida. Mas eu estava pedindo isso a Deus, para ter o meu filho ter alguém e também meu filho ter filhos. Eu pedia a Deus isso. Lembrando disso, irmãos, que isso não é a coisa mais importante no mundo. Mais importante no mundo é a salvação do meu filho. É o mais importante no mundo, é a salvação do teu filho. É a tua salvação, o mais importante. É a salvação de todas as pessoas, da humanidade, que a gente tem que interceder por isso. É o mais importante. Porque com certeza, mesmo que meu filho não casasse, mesmo que meu filho não tivesse filhos, Deus ia providenciar pessoas para cuidar dele. Eu não tenho dúvida. Mas o que eu pedi a Deus foi que ele encontrasse alguém e que tivesse filhos. Foi assim que eu vinha pedindo a Deus. E aí, eu estava numa oração na casa de uma vizinha que recebeu um pastor convidado e ele trouxe estas pessoas. E do nada assim, esta mulher toca no meu ombro e diz: mulher, descanse, teu filho vai te dar netos. E eu olhei para ela, ela disse: saiba que o Senhor, Ele ouve sua oração. Aquela oração que você faz ali no cantinho do seu quarto. Pelo seu filho. O Senhor ouve. Ele está ouvindo e Ele vai fazer. E eu descansei. Tem alguns anos, meu filho ainda mora fora e meu filho ainda está sozinho. Mas meu filho vai me dar netos. No mínimo 2, porque ela falou no plural. E eu creio. Eu creio. Então eu não vou mais todas as noites, como eu fazia, me ajoelhar e ficar: Senhor, faça isso, isso e isso por meu filho. Não. Quando eu estou orando pelo meu filho, eu oro pela minha futura nora. E eu sei que eu vou carregar nos meus braços os meus netos, filhos dele também. Eu já carrego nos braços os meus netos, filhos das minhas filhas. A minha netinha, que tem 7 aninhos, o netinho de 6 anos e o outro netinho de 3 aninhos. Mas eu vou carregar também os filhos, eles, porque o Senhor falou no plural, no mínimo 2 filhos. E o meu filho vai me dar os netos, porque Deus vai dar filhos para ele. Eu pedi, Deus já disse que vai fazer, e eu
agradeço a Deus pelo que Ele vai fazer. Eu louvo a Deus pelo que Ele vai fazer na vida dos meus filhos. O que vem fazendo na vida de minhas filhas e o que vai fazer na vida de Gabriel, o meu filho. Eu não tenho dúvida, não. Eu creio, como esse homem realmente ele creu, que o filho dele não iria mais morrer. E ele volta para a cidade. Porque é importante você, quando você recebe a resposta de Deus, você começar a agradecer, a glorificar a Deus, agradecendo. Eu sei, eu já me alegro com a promessa, porque eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir. E assim faça na sua vida também, porque isso agrada a Deus. Abraão, eu vou ler para vocês. Abraão, mas eu vou terminar aqui. Mas o que eu quero dizer é que você deve começar a agradecer aquilo que Deus te prometeu. Agradeça, glorifique a Deus, alegre-se. É tão bom esperar alegre. Eu não me espero ansiosa. Eu não fico todo dia, meu filho, você conheceu alguém, você vai casar com essa pessoa, você pretende ter filhos. Eu não pergunto isso. Eu não estou ansiosa. Eu não estou ansiosa. Eu quero que ele fique bem descansado. Deus que vai colocar diante dele o que Deus prometeu. É Deus. Por que eu vou ficar ansiosa? Por que eu vou esperar a promessa ansiosa? Ou então, Senhor, faça. Senhor, faça. Senhor, faça. Eu estou duvidando de Deus? Deus é surdo. Ele sabe. Eu pedi e ele já disse que vai fazer. Pois agora, louvado e engrandecido seja o meu Senhor, porque me respondeu e porque eu já estou alegre com o que Deus vai fazer. Eu já estou feliz, realizada, porque eu sei que quem prometeu é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei e estou muito feliz com a promessa. Eu não vou esperar a promessa triste. Esse homem, ele não voltou para casa arrasado, não. Ele voltou sabendo que ele ia chegar em casa e o filho dele estaria vivo. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente, oh aleluia, a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram em Jesus, o Filho de Deus. Na verdade, tudo isso que aconteceu na vida deles foi para que eles fossem salvos, que eles reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus. É isso. E aqui, irmãos, só para complementar, para vocês entenderem. Em Romanos 4, do versículo 18 ao versículo 21. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 18 ao 21. Abraão, esperando contra a esperança, olha que coisa linda. Ele estava esperando contra a esperança. Ou seja, naquela circunstância, não havia nenhum motivo para ele ter esperança. Uma circunstância em que Abraão estava esperando. Mas Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. E nós estamos aqui.
Oh, aleluia! Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. O Senhor disse. Mostrou a ele as estrelas do céu e a areia do mar e perguntou: você pode contar, Abraão? Quantas estrelas e quantos grãos de areia? Abraão disse: não, Senhor. Ele disse: pois assim será a tua descendência. Eita Deus! Mas ele, deixa eu só ressaltar uma coisa. Já tinha idade avançada e a sua mulher era estéril. A esposa dele, Sara, era estéril. E sem enfraquecer na fé, ele levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Ele não disse: não, eu sou retardado, agora eu vou imaginar que eu sou um jovem, que eu estou no auge dos meus hormônios e que eu vou ser pai de muitos meninos e vou me tornar uma grande nação. Pai de uma grande nação. Não. Ele olhava para o corpo dele e ele sabia que estava amortecido. Ele sabia que ele estava velhinho já. Já estava idoso. Já não era mais, não tinha mais o vício. Nem ele, nem Sara. Tendo ele quase 100 anos, quando ele recebeu a promessa. E a esterilidade do ventre de Sara era evidente. Sara, na sua juventude, já era estéril. Nunca deu filhos para Abraão. Mas o Criador dos céus e da terra, o autor de nossas vidas, o que nos dá o fôlego de vida, disse para ele que ele seria pai de muitas nações. E ele creu. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu na sua vida. Ele cumpre. Ah, mas isso é impossível para os homens. Não para Deus. Não para ele. Entendeu? Então, na sua angústia, clame ao Senhor e Ele te livrará de todas as suas aflições. Então, creia. Ele te livrará das tuas aflições. Eu quero ler 3 coisas que eu escrevi, que eu tenho certeza que é importante. Nós, porém, que cremos em Deus, entramos no descanso. Isso tem no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos em Deus, entramos no descanso. Sabe o que é descansar? É crer. É sinônimo de crer. Quando você sabe com quem você está, a quem você pediu, você descansa. Descanse. Deus só não atende a pedidos que são contrários à sua felicidade. Mesmo que você pense que aquilo é tudo para você. Mas Deus, que vê além dos seus olhos, Ele tem a misericórdia de não atender a tudo que pedimos. Porque pedimos mal, pedimos errado. Mas aquilo que você pedir, que é em conformidade com a vontade de Deus,
e você sentir de Deus que Ele te ouviu e que Ele vai fazer. Descanse. Descanse. Descanse mesmo. O segundo eu já falei, que foi Abraão, embora levasse em conta seu corpo amortecido, não duvidou da promessa de Deus. E uma coisa muito importante que um autor de um livro, George Miller, ele disse que quando a fé acaba, começa a ansiedade. E quando a fé começa, a ansiedade acaba. É verdade. É verdade. Quando sua fé fraqueja, você começa a ficar ansioso, ansiosa, angustiada. Aí você vai, aí você pede. Aí você pede de novo. Por que tá demorando? Por que tá demorando? Porque não é? Porque Deus está trabalhando. Porque se Ele te der antes da hora, vai estragar. Entendeu? Ele sabe o tempo certo. Mas Ele prometeu. Descanse. Olhe que a pressa de Sara não deu certo. Sara, ela achou que estava demorando demais, então ela foi dar uma mãozinha ao Senhor. Foi ajudar ao Senhor a fazer cumprir aquilo que ele prometeu para Abraão. Ele estava precisando demais que Sara fizesse alguma coisa. Claro que não. Esse é o nosso erro. A ansiedade causa isso. Faz a gente pecar contra Deus. Olha o que ela fez. Ofereceu sua escrava para ter um filho com o marido dela. Fez o marido pecar, pecou, fez tudo errado. Querendo adiantar o tempo de Deus. Querendo adiantar a promessa. Ela queria de toda forma que a promessa acontecesse no tempo dela. E aí ela errou. Foi aonde ela sofreu mais. Ela foi humilhada pela escrava, que ficava desdenhando dela. Estava com o filho dele no ventre, depois o menino brincando, e ali o menino, o pai e a mãe, e Sara assistindo. Sara assistindo. E aí, quando o Deus fiel cumpre a promessa e faz Sara ter o filho, a criança ela deu para o marido dela, o filho de Agar, já era um menino parece que ele tinha 14 anos. E ele começou a zombar do irmão. Por quê? Porque Agar sempre zombava de Sara. E ele começou a fazer pouco. E aí Sara viu o perigo diante dela. Que aquele menino que ainda tão frágil, tão jovem, estava só zombando do irmão no momento que estavam festejando que o menino tinha desmamado. O que foi que Sara viu ali? O perigo. Ele poderia até matar aquele irmão para poder ser o herdeiro de tudo ali. Sara viu. Aí Sara viu o que fez. Aí Sara, podendo ter clamado a Deus, ter corrido para os braços do pai, ter pedido perdão pelo que ela fez e ter resolvido a situação da forma melhor, Sara diz: despacha a minha escrava. E erra 2 vezes. Mas Deus sustentou tanto a escrava, que podia ter zombado de Sara, ter acontecido tudo aquilo. Mas Deus teve misericórdia dela quando ela chorou, quando ela se afastou do filho para não ver o filho morrendo de sede no deserto. E o Deus de infinito amor, misericórdia e bondade olhou para Agar e para aquele filho de Agar e de Abraão e abençoou a descendência dela. E não deixou que eles morressem de sede.
e abriu os olhos de Agar e ela viu as águas diante dela. E aí veio a esperança. Aí veio talvez até uma amizade dela com o Senhor. Porque senão ela não teria conseguido criar o filho. Nós dependemos de Deus. E Agar, naquele momento, até aquele momento, ela pensava que dependia de Abraão. Nós pensamos que dependemos de pessoas às vezes. Mas nós só dependemos dele, do autor de nossas vidas. Por isso que descanse. Ele não falha. Abraão falhou. Abraão falhou 2 vezes. Uma quando ouviu o conselho de Sara. Vamos adiantar o negócio e você vai ter um filho com Agar. Abraão errou. E Abraão errou pela 2ª vez, quando ele larga o menino. Mas ele não largou para o menino morrer, não. Mas ele se apartou. Ele tirou do menino a alegria de ser criado com o pai. Mas ele só deixou o menino ir para o deserto porque ele sabia que Deus não ia deixar aquele menino morrer. Mais uma vez, Abraão mostrou que ele realmente era um homem que tinha fé verdadeira em Deus. Ele sabia que o filho não ia morrer. Até porque o Senhor tinha falado para ele que ali seria a descendência dele, ele cresceria através daquele menino. Mas ele errou. Quando ele ouviu Sara pela 2ª vez e ele lança o menino no deserto. Porque por mais que aquele menino fosse assistido por Deus, fosse socorrido por Deus, guardado por Deus, criado por Deus, ele tirou do menino o prazer de ser criado pelo pai. Mas aconteceu. A Bíblia, ela fala a verdade. Ela fala às vezes que o homem acertou e às vezes que o homem errou. Para que não venhamos a cometer os mesmos erros, porque tem consequências. Até hoje, a descendência de Agar com Abraão tem conflito com o mundo, com as demais nações. E tudo isso foi gerado consequência de uma decisão de Abraão. Mas realmente também não teria dado certo. Não seria fácil, nem para Abraão, nem para Sara, nem para Agar, e nem para os filhos deles serem também criados juntos. Tudo porque Sara se precipitou e quis adiantar a promessa. Então, calma! Espera glorificando, espera sorrindo, se alegrando, na certeza que Deus fará. Deus fará. Deus fará tudo por você. Tem um hino lindo da cantora Ludmila Feber. Deus fará tudo por você, moverá céus e terras com seu poder, e o impossível vai acontecer. Vitória e honra Ele trará sobre você. Deus é bom. Deus fará tudo por você, moverá céus e terra com seu poder, e o impossível vai acontecer. Vitória e honra Ele trará sobre você. É assim que Ele vai fazer. Oh, aleluia! Creia!
e espere glorificando e descansando nele. Descansa. Confia e descansa. Amém? Louvado, exaltado, engrandecido e amado Deus. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, nós te adoramos pelo que tu és. Nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco todos os dias de nossas vidas. Nós é que somos displicentes e não ouvimos a tua doce e maravilhosa voz, que nos mostra o caminho. Que não sejamos precipitados e que sejamos, Pai, como aquele homem que estava com o seu filho enfermo, à morte, enfermidade de morte, como ele diz, estava morrendo. E o Senhor Jesus disse, ele viverá. Vá. E o homem foi, confiante. Eu quero ser como aquele homem. Eu quero ter esta fé. E eu quero que o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo agora, tenha esta mesma fé, esta mesma certeza que tu podes todas as coisas. Parecia que o menino ia morrer. E a esperança desse meu irmão e dessa minha irmã está, Senhor, convalescente, está quase que morta. Ressuscita sonhos, meu Pai, nesta manhã. Ressuscita sonhos. Aviva os corações, meu Pai. Eu te consagro, meu Pai, toda a terra e céus, e toda a humanidade, todos os seres viventes. Consagro a Ti as nossas vidas. Dependemos de Ti, ó Pai. Precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia e do Teu favor. Tem compaixão de nós, Pai. Sem Ti nós nada somos, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores, pois é em Ti, meu Pai, que nós esperamos. Eu te consagro todas as pessoas que estão agora, Pai, precisando, meu Pai, de ter renovada a sua fé. Precisando de cura espiritual, de cura física, de cura da mente também, da alma e da mente. De pessoas que estão escravas agora, escravas das drogas, aprisionadas, meu Pai, na prostituição, no adultério. Liberta-os, ó Pai. Abre os olhos espirituais desse povo. Sara a nossa terra, Deus. Derrama do Teu Espírito. Levanta homens e mulheres para Te servir, para falar da verdade, para que outras pessoas sejam renovadas, avivadas e salvas pelo Teu poder. E tudo isso que eu vos peço é no nome do vosso Filho, o nosso Senhor, Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, que se entregou por nós, que pagou o preço dos nossos pecados. É no nome do Teu Filho que eu vos peço, meu Pai, e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Diga amém e alegre-se no Senhor. Diga que assim seja, Pai. Que assim seja, meu Senhor. Que Deus aumente a tua fé para que a ansiedade vá embora. No nome do Filho dele, Jesus Cristo. Amém. Amém.